noite a todos vocês, muito bem-vindos para mais um momento de estudo bíblico aqui na Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. Saúdo principalmente os membros desta que estão aí se unindo a nós para esse momento de estudo. Saúdo também aqueles que nos visitam e que passam a estar conosco aí também. Muito bem-vindos a todos vocês para esse momento, então, de estudo bíblico. É muito bom estarmos juntos na graça e no amor do nosso Deus. Quero saudar aqui também o seu Virgínio Fleck, também o seu Adelar Dreyer, aí de Tupandi, forte abraço. Desmar Dente e família. Jurema Schneider aí do Larias, também muito bem-vinda. Também a Marlene Schneider e todos os demais aqui que estão presentes aí também. A Loina Bubbles Roots, também boa noite. Clarice Fak, muito bem-vinda. Gessi Folmer, a Rúbia e Osmar, forte abraço para vocês também. A Dilar Temato Leitão, Márcia Bonenberg, que bom estarmos aqui. Agnes Manta e também, uma satisfação ter a senhora aqui também conosco. É muito bom estarmos juntos aí na graça e no grande amor do nosso Deus, para juntos assim estudarmos então a sua santa palavra. Hoje o estudo de hoje então será do Caderno do PEN, a publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ano de 2022. O estudo é o estudo 5, habilitado para a boa obra. É o tema do nosso estudo, com a base inicial de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16b e 17, que depois leremos do 14 então ao 17. Então, habilitado para a boa obra é o tema do nosso estudo, então, nesta noite. Também aí, um abraço a Eliane Rodrigues, e família, nossos líderes também, da congregação, que bom estarmos juntos aí, Eliane, também o Valdecir, e família, Ruben Schmidt lá do Panelinha, que bênção, Ruben, podemos estar juntos aí celebrando a data especial do aniversário da congregação aí da Esquina Bonita, podemos celebrar uma data muito especial aí da congregação São João juntos e matar um pouco das saudades daquele povo maravilhoso. Forte abraço para ti, a esposa, os filhos, e também aí já os demais queridos aí que vão se integrando aí a família, Rubem? A família vai aumentando. Forte abraço. Também a Elisete Fácil Lamp, o Rudy Lamp. Enfim, todos vocês sintam-se abraçados, cumprimentados, então, nesse momento inicial do estudo. Queremos falar com Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, estamos aqui reunidos para mais um estudo bíblico pelo Facebook. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que temos. Te louvamos, ó Deus, especialmente pela Tua graça e Teu grande amor, porque em Jesus somos os Teus filhos, porque em Jesus nós temos perdão, salvação e vida eterna, porque em Jesus temos o Teu amor e o Teu cuidado, a Tua presença na nossa vida aqui em todos os dias, em todos os momentos. Queremos, enfim, ó Deus, Te agradecer pelo dia que Tu nos deste, pela força, pelo ânimo, pela coragem, pela proteção, e porque agora também Tu vens a nós com a Tua santa palavra para nos orientar e fortalecer. Senhor, Tu sabes tudo de cada um de nós, perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de Ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Olha para todos os idosos que sofrem no avançado dos seus dias pela fragilidade, que lutam com a doença. Olha para os enfermos. Conceda a cura a quem Tu quiseres conceder a cura ou a força para carregarem a cruz. E se Tu quiser levar algum dos Teus filhos, que seja em Jesus para o céu. Olha também, Senhor, para os enlutados, todos os que sofrem pela perda de pessoas queridas. Haja no coração, então, destas pessoas atribuladas e que em Cristo sejam fortalecidas, orientadas
e dirigidas. Também, ó Deus, obrigado pelas bênçãos derramadas pelos aniversariantes desses dias e te rogamos os continues abençoando. Queremos, neste momento, ó Deus, te pedir, abençoes a tua igreja, abençoes todo o trabalho, cada oportunidade, onde o teu povo em todo o mundo tem de encontro contigo na palavra, na Santa Ceia, ora, no próprio batismo. Te louvamos pelos meios da graça, meios pelos quais tu concede a fé, que tu edificas o teu povo. Que nós, fortalecidos na fé em Cristo, possamos crescer também numa vida em alegria e felicidade. Que possamos crescer também nas boas obras, conforme tu esperas de nós, na igreja, dedicando a vida, tempo, dons e bens para a tua honra e glória, na família, sendo bons esposos, boas esposas, bons pais, bons filhos, e na sociedade e no mundo, sendo bons patrões, bons empregados, enfim, instrumentos na sociedade e no mundo onde tu aqui nos colocaste. Então, abençoes, ó Deus, a cada um de nós. Abençoes, enfim, o teu povo em todo o mundo. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Em nome de Jesus, a maior prova do teu amor, a certeza de que tu cumpres todas as palavras e promessas para nós nesta vida e para a eternidade. Amém. Queremos, neste momento, também cantarmos mais um hino, né? A saudação ainda aos demais que estão se unindo então a nós aí nesse momento do estudo. É bom estarmos juntos, a Rosmari Pereira, também o Ricardo Pereira, né? Um abraço para vocês, a Márcia Ritter, a Traula Kunzmann, boa noite, e a Denise Cristina Fuchs também. Que bom estarmos juntos. Aí seu Nestor Paulo Green, forte abraço, Nestor. Seu Adelar Freeling, né? Grandes homens aí também da congregação. Cristo de Lajeado, Yasmine Bankman, boa noite, Yasmine. Bom te ver aí, bom estarmos juntos. Também a Sidônia Tim Shadek, né? Boa noite, lá de Santa Rosa, né? Olha que bem, cidade maravilhosa, né? Berço nacional da soja, né? E um povo de Deus maravilhoso e consagrado também a Deus, né? Produzindo muitas boas obras. Que Deus abençoe vocês e motive sempre na graça e no amor de Deus esse povo maravilhoso aí de Santa Rosa. A Marli Bernstein também muito bem-vinda, nosso presidente aí da congregação, grande abraço, Lorivaldo Lamp, segue com Jesus e segue bem, né? Vamos firmes aí, nosso guerreiro aqui de Lajeado, também seu Egon Cell lá de São Lourenço do Sul, Ledi Schmidt também, boa noite, muito bem-vinda, Dona Verna Gitz, Evane Isabel, Grade também, satisfação, né, ter aqui também conosco, Deus abençoe aí ricamente, né, que seja um momento assim muito abençoado para nós, então, que estamos aqui nessa oportunidade. Queremos cantar nesse instante, então, mais um hino, em preparação ao momento do estudo, do Inário Louvai ao Senhor, cantemos o hino Rocha Eterna, Meu Senhor, o hino 149, do Inário Louvai ao Senhor, Rocha Eterna, Meu Senhor. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar, do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, nunca, ó Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro a tua cruz, como me venho em te vestir, só a graça te pedir, por imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer.
salvar, hei de ti me refugiar. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É bom estarmos juntos aí, né? Então, para esse momento do estudo, ainda saúdo, né? Lá, turma de Maurício Cardoso, né? Eni Klein, né? Também família, né? Deus abençoe vocês também ricamente, seu Arno Piper, certo? Lá de Rondônia, olha, com certeza, né, a pessoa que mais distante que está participando conosco aí. Forte abraço aí, seu Arno Piper. Deus abençoe o senhor aí, os seus queridos lá em Jaru, Rondônia, né? Então tá certo, aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Sinta-se abraçado aí, saudado esse povo querido, também lá de Rondônia. Muito bem, então nós seguimos aí com um estudo hoje de número 5 do Caderno do PEN, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ano de 2022, com o tema Habilitado para a Boa Obra. E esse estudo ele foi escrito na época pelo então vice-presidente de Educação Cristã naquela época, do ano passado, né? Aí era o pastor Martinho Zonta. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14, então ao versículo de número 17, que neste momento então leio diante de vós. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17, que leio: Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, estas são as palavras iniciais para o nosso estudo, então, desta noite. Desafios para nós como povo de Deus, como cristãos, né? Que desafios nós temos, então, como povo de Deus, como filhos de Deus? O primeiro grande desafio para nós é permanecermos firmes na fé. E como você e eu podemos permanecer, então, firmes na fé? Para permanecermos firmes na fé, nós precisamos, com certeza, nos alimentarmos continuamente pela palavra e pela Santa Ceia. A maioria de nós aqui, pelo Espírito Santo, recebeu a fé, que é um dom de Deus, porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo pôs a fé em nós, pelo seu Santo Espírito, e aí ele alimenta essa fé continuamente na palavra. E aí depois que já sabemos o que é a Santa Ceia, sabemos nos autoexaminar, né? E fomos, então confirmamos a fé, fomos recebidos publicamente como membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, passamos a participar da Santa Ceia na igreja. Ou seja, o Espírito Santo começou então a agir a nós também, em nós, além do batismo que recebemos, passou a agir em nós também, além da palavra, também com a Santa Ceia. Então o Espírito Santo, ele põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Então ele age pelos meios da graça, como chamamos. O batismo, né, a palavra, e a própria Santa Ceia. Então nós precisamos, o grande desafio nosso é permanecermos firmes na fé. E assim também Deus vai agindo em nós e vamos, além de permanecer firmes na fé, obviamente vamos permanecer firmes nas verdades, então, que aprendemos e em que cremos de todo o coração, conforme as palavras iniciais, então, do versículo de número 14. A ação continuada do Espírito Santo em nós, pela palavra e os meios da graça, garante que a gente permaneça firme na fé, que a gente cresça na fé e cresça nos frutos a partir da fé.
Somos aqui lembrados também nesse estudo, você talvez vai lembrar que esse texto apareceu em leituras da Trienal, agora dentro do ano da igreja, algumas semanas atrás, foi parte também de leitura no culto. Esse texto eu li também no estudo passado, talvez alguns lembram, ou seja, é um texto que continuamente volta diante de nós. Agora, é importante isso, com certeza é muito importante. Por quê? Porque esse texto aqui, ele nos lembra também para que serve a Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? O grande propósito da Bíblia. O grande propósito da Bíblia, o primeiro grande propósito dela, nós lemos aqui, ela torna a pessoa sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, pela palavra nós somos tornados sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós somos firmados em Cristo, ainda mais. Ou seja, nós somos guardados em Cristo, a partir do qual somos filhos de Deus, temos perdão, salvação, vida eterna, amor e cuidado de Deus em todos os dias e momentos. Então, o primeiro propósito, o mais importante da Bíblia é nos tornar sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A partir disso, lá no 16, também a gente lembra o seguinte, que toda a Bíblia, ela é palavra de Deus, inspirada por Deus. Homens escreveram a palavra, homens foram inspirados por Deus, profetas, evangelistas e apóstolos, mas foi Deus quem deu os pensamentos, as palavras que eles deveriam escrever, colocou na mente deles, ou seja, todas as verdades que eles como instrumentos escreveram. Então, os profetas, evangelistas e apóstolos foram inspirados por Deus. Foram instrumentos, portanto, nas mãos de Deus. A Bíblia, toda ela é palavra de Deus, não é palavra de homens. Toda ela é palavra porque toda ela é inspirada por Deus, como diz aqui o texto. E serve para que mais? Além de nos tornar sábios e guardar em Cristo, que é a coisa mais importante, ela serve para ensinar a verdade para nós. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Não vamos esquecer isso. Pela Bíblia somente nós vamos saber realmente o que é certo e errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Ou seja, pela Bíblia nós vamos estar bem orientados, bem fundamentados, né, como cristãos, como pessoas, e melhor preparados para quê? Aí vem o estudo de hoje. O tema é habilitado para boa obra. Né? O versículo 17 aqui diz assim, para que o servo de Deus, ou seja, esse servo de Deus que é tornado sábio para a salvação, que é construído corretamente nos princípios, conceitos e valores, sobre o que é certo e errado, o que é direito e justo, que devemos fazer ou deixar de fazer, ele está melhor preparado para quê? Para viver a vida corretamente, para viver uma vida em felicidade, ou seja, para ser mais feliz nesta vida aqui e depois para a eternidade. Então, o que é que Deus quer? Ele quer a nossa felicidade e bem-estar, terreno e eterno. Né? Mas fortalecidos e construídos na fé, nos princípios, conceitos e valores, nós estamos melhor preparados também para todo tipo de boas ações. Todo tipo de boas ações aonde? Na igreja. Na igreja, para começar na igreja. Onde dedicamos a vida, o tempo, os dons e os bens para Deus, para a honra e glória dele, a edificação do seu reino, em gratidão por tudo que recebemos de Deus. Ou seja, estamos melhor preparados para produzirmos boas obras na igreja. Segundo, estamos melhor preparados para produzirmos boas obras na família. Edificados e construídos na palavra, você pode ser um marido melhor, uma esposa melhor. Ou seja, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. E você vai estar melhor preparado para servir ali na família. Com toda a tua vida, o teu tempo, os teus dons, os teus bens, da melhor forma. Veja que bênção, né? Sabemos que os dias são desafiantes, né? Se o cristão, ora, tem as suas dificuldades, tem os seus perengues, aí, os seus problemas, os seus desafios diante da família. Imaginemos aquele que vive na confusão, onde não se sabe direito o que é certo e errado, o que é direito e justo, o que se deve fazer ou deixar de fazer. Como isso torna frágil, por vezes, um casamento, uma união, uma família.
Ou seja, a palavra de Deus ela é indispensável porque ela nos torna aptos, melhor preparados para vivermos e sermos felizes e servirmos também na família que Deus deu, que é uma dádiva de Deus. E o terceiro aspecto, também para servirmos aonde? Na sociedade, no mundo. Sermos um bom patrão, ou sermos um bom empregado e servirmos como um bom patrão, um bom empregado, ou seja, um bom cidadão, um instrumento que faz a diferença na sociedade, no mundo que a gente vive. Olha aqui que tema instigante, né? Esse estudo, e que texto maravilhoso. Então esse texto aqui, queridos irmãos, nós de fato nós teríamos que saber mesmo de cor, não é verdade? Teríamos que saber de cor esse texto, pela sua importância, sua grandeza, né? Os seus ensinamentos, né? Então aí a gente entende por que estudar a Bíblia é importante, por que participar de um estudo bíblico é importante. Porque essas oportunidades, elas deveriam ser sempre muito valorizadas por cada um de nós. Justamente por essa edificação de Deus a nós, pelo seu Santo Espírito, né, nos meios da graça, aqui no caso a palavra, especialmente, que está sendo estudada. Porque a partir disso nós estamos melhor preparados para todo tipo de boas obras na igreja, na família e no mundo. O livrinho da IDOPEN, ele traz a seguinte questão logo, diz assim, então a partir desse tema, então responda duas questões para prosseguir. Vamos ver se alguém captou alguma coisa aí, né? Quem é que está habilitado a produzir boas obras? A pessoa tem capacidade natural, ou seja, a pessoa não convertida, para produzir boas obras? Fundamente a resposta considerando também o texto de Romanos 14, 23. Convido você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 14, o versículo de número 23. Eu gosto muito desse texto também. Todo o capítulo ali de Romanos, capítulo 14, é muito interessante, né? Ele tira muitos pensamentos errados. É um texto muito esclarecedor. Se você outrora quiser ler todo o texto, vale a pena. Romanos capítulo 14. Mas aqui o versículo 23, então o nosso destaque para esse momento do estudo diz assim: mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, o que é que esse texto está querendo dizer? Será que não embolou muito o meio de campo aí? Eu vou dizer para vocês que não. Quem é que de fato está habilitado para boa obra? Querido irmão, querida irmã. Eu vou aumentar uma parte nesse questionamento para facilitar a resposta, né? Quem é que está habilitado para produzir boas obras diante de Deus? Porque eu poderia dizer, sim, mas diante de Deus, pastor, ou diante do mundo? Quem é que está habilitado para boas obras? Diante de Deus, é importante dizer assim, apenas quem é cristão. Quem está com Jesus. Quem não está com Jesus, não. Diante do mundo, qualquer pessoa, dentro do que o mundo entende por boas obras. Ou seja, só quem está na fé em Jesus. É isso aí, Yasmin. Só quem está com Jesus mesmo. Quem está com Jesus. Até a questão assim, por que ser específico, a fé em Jesus? Porque tem muitos tipos de fé no dia de hoje. Muitos tipos de espiritualidade. E dentro desses contextos, né, todos os tipos de espiritualidade são valorizados pela sociedade e até trazem um benefício. Claro, a gente sabe, até água suja pode matar a sede, né? Tem os seus efeitos colaterais, tem as suas consequências. Mas a gente sabe que matar a sede para a eternidade, né, a fome espiritual, né, a sede espiritual, é só Jesus mesmo. Né? Ok. Então, somente quem está com Jesus está apto diante de Deus para produzir boas obras, certo? Porque o não cristão, quem não está com Jesus, diante de Deus, não contam as suas obras. Porque essas obras estão contaminadas pelo pecado. É simples assim. Nós somos, a Escritura diz, um trapo de imundícia. Imagine um tapete sujo na porta da casa, onde todos pisam com seus pés. Agora, pegar aquele tapete sujo da porta da casa para se enxugar após o banho. Quem faria isso? Com certeza você não faria, nem eu também. Aí seria melhor permanecer
sem o banho, não é verdade? Do que se sujar ainda mais com talvez aquele pano, o tapete da porta da casa. Ou seja, o ser humano, por natureza, ele é um trapo de imundícia, ele é um pano sujo, que não serve para enxugar o rosto nem para limpar vidraça. Vamos imaginar um omelete. Alguém vai fazer um omelete, né? Está com fome, né? Tomara que você já tenha jantado, né? Se não, não se preocupe, né? Tudo no seu tempo, não é verdade? Mas matar a fome física também é importante. Aí você está fazendo um omelete, daqueles bem caprichado, né? Vai quebrando os ovos lá na frigideira, né? Aí o 12º ovo, né? Você abre, pá, e dá aquele estouro por cima dos demais, né? Eles se esparramam por cima dos outros lá, e aí vem aquele cheiro ruim. Ai, ai, ai. E agora, né? Mas só foi um ovo, né? Que estava podre. Então, com a colher a gente pode tirar aquele podre de cima, né? E seguir o omelete, né, com os demais, não é verdade? Não teria problema nenhum, não é mesmo? Olha, não sei, eu imagino que a maioria iria agradecer. Diz, não, hoje eu acho que eu vou agradecer esse omelete, não vou querer. Não, muito obrigado. Não, hoje eu não quero. O exemplo é imperfeito, mas ajuda a gente a pensar. Né? O ser humano, sem Cristo, ele está marcado pelo pecado. E tudo que ele faz, aos olhos de Deus, está contaminado, porque Deus conhece o coração e a mente de cada pessoa. O não cristão, de repente, ele pode produzir muitas boas obras na sociedade e no mundo. Por exemplo, ser honrado e homenageado na cidade. Vou citar o exemplo aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, onde de repente o cidadão recebe as chaves da cidade, uma honra, né, especial, talvez lá na Câmara dos Vereadores, ou seja, um reconhecimento pelos seus feitos e pela sua importância na sociedade e no mundo. Mas é importante a gente lembrar que aquilo que a pessoa fez só tem algum valor diante de Deus se ela é cristã. Se ela não é, não conta nada. Se essa pessoa homenageada é uma pessoa cristã, bom, então além de ter um reconhecimento diante das pessoas, tem também diante de Deus. Agora, por que Jesus garante que as nossas obras são agradáveis a Deus? Por exemplo, o nosso canto, o louvor, o serviço a Deus na igreja, na família e no mundo. Por quê? Porque em Jesus nós fomos santificados, nós fomos limpos do pecado. Quem está em Jesus pertence à Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E sempre que Deus olhar para essa pessoa, vai olhar através de Jesus, ou seja, Deus não vai ver os seus pecados, mas ela vai ver a pessoa de fato como pertencente à Santa Igreja Cristã, né, à comunhão dos santos. E Romanos 14, 23 justamente diz assim, né, o que não se baseia na fé é pecado. Agora, a parte anterior também é bem curiosa, né? Quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come. Por exemplo, se você acha que é pecado comer carne de porco e come, aí você está pecando. Se você acha que é pecado comer carne de porco, então você não deveria comer carne de porco. Você deveria dar essa carne para mim. Eu vou resolver esse teu problema daí de consciência, sem problema nenhum, não te preocupe. Olha só que interessante, né? Talvez iria ter mais gente aqui na fila e dizer, não, eu também estou aceitando doações. Ora, se alguém, né, achar que não pode comer, que é pecado, pode passar para mim, sem problema nenhum. No Antigo Testamento, de fato, por exemplo, a carne de porco era proibida para os cristãos, para o povo de Deus. Por quê? Porque é considerado um animal impuro, juntamente com outros animais. Não era só a carne de porco que era considerada. Se você vai ler Levítico capítulo 11, todo o capítulo 11 de Levítico, aí você vai ver aí uma série de animais que eram considerados, né, impuros. Né? Por exemplo, lá no versículo 4 do capítulo 11 de Levítico, ela diz camelos, coelhos selvagens, lebres, né? Também eram considerados impuros. Eu vou ler aqui outros animais, eu vou pular aqui o texto, diz assim, águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças, polpas e também morcegos. Bom, esses eu vou agradecer. Mas esses também eram considerados impuros no Antigo Testamento. Mas Jesus agora no Novo Testamento, ele diz assim, né, que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que vem do coração. Né? E lá em Colossenses nós lemos
não aceitem, né, que façam leis para vocês sobre o que devem comer, beber, a festa da lua nova, os sábados, porque tudo isso era sombra do que haveria de vir, a realidade é Cristo, né? Colossenses 2, 16 e 17. Olha que interessante, certo? Agora, se a pessoa acha, não, para mim o culto tem que ser no sábado, ótimo, então vai no culto no sábado, sem problemas. Mas não condene quem acha que vai no domingo. O texto de Romanos 14 fala bem sobre isso, assim, com muita propriedade, muita clareza, né? Então, tirando qualquer dúvida a respeito, então, desses assuntos. Agora, vejam que interessante. Então, o que a pessoa fizer que não se basear na fé, está marcado pelo pecado, está contaminado, e é pecado. Certo? Então, por isso, somente aquilo que o cristão faz conta diante de Deus. Mas alguém levantou o seguinte questionamento: pastor, mas então Deus não pode usar o não cristão para algum propósito? Claro que sim, né? Ele pode usar, ele pode usar as pedras para clamar a mensagem aos seus filhos que estão vivendo situações difíceis, talvez pedras espirituais. Ele pode usar pessoas que não são cristãs, inclusive, para levar uma mensagem, um abraço para um filho dele. Ou usar um não cristão, talvez, para levar, né, o socorro para um filho seu. Se Deus quiser, ele pode qualquer coisa, né? E pode usar os não cristãos em propósitos também, né? Eu tenho contado a história nos grupos de estudo, né, a história de uma mulher que estava passando necessidade com seus 5 filhos pequenos. Uma viúva com 5 filhos pequenos, ou seja, 5 crianças, estava passando necessidade. Aí um repórter de uma rádio, né, foi lá fazer uma entrevista com ela e perguntou, diz, olha, a senhora está ao vivo aqui, né, os ouvintes estão ouvindo a senhora, o que a senhora gostaria, né, nesse momento? E aí ela disse então aos ouvintes da rádio, na reportagem, ela disse assim, olha, ela gostaria que Deus motivasse pessoas aí para, né, para assisti-la nesse momento de fragilidade, né, quem sabe mandar algum auxílio para ela, para que ela pudesse então enfrentar esse momento difícil, né, superar essa situação de fome. E aí um empresário que estava ouvindo o programa, um empresário não cristão, o que ele fez? Ele mandou os empregados pegar o caminhãozinho dele, o furgãozinho dele, encher, né, de alimentos, ou seja, de rancho, ou seja, encheu o caminhãozinho de alimentos. Mas os empregados deveriam, ao chegar lá, eles deveriam dizer o seguinte para a mulher. Aliás, se eles não dissessem que foi o diabo que mandou aqueles alimentos, eles seriam demitidos. Aí os empregados chegaram lá na casa então daquela mulher, e ela toda feliz, e os filhos, e carregando as doações, né, os alimentos, os mantimentos, né, os ranchos que eles estavam recebendo, muito contentes, muito alegres, né? E aí, após descarregar tudo, e aí os empregados estavam naquela, e agora? Temos que dizer que foi o diabo que mandou, senão nós vamos ser demitidos. E agora? E aí um deles, para puxar o assunto com a mulher, perguntou para ela assim, mas a senhora não quer saber quem mandou para a senhora todos esses alimentos, toda essa ajuda? Aí ela disse, não, isso não é necessário. Ela disse, porque se Deus manda, até o diabo obedece, então não tem problema nenhum. Isso não há problema de onde veio, então, essas doações. Os irmãos, talvez alguns já conheciam a história, e talvez lembram até quem gostava de contar essa história. É um irmão nosso que já está na eternidade. Mas é isso mesmo, ou seja, quando Deus manda, até o diabo obedece. Se Deus quiser usar, né, qualquer pessoa da sociedade, do mundo, uma pedra para os seus propósitos, ele vai usar. Talvez, quem sabe, para estender um abraço a você, uma mensagem até de ânimo, de onde você não imaginaria. É um socorro, uma ajuda, é Deus na sua graça e amor agindo com certeza dentro, ou seja, como Ele quer, dentro dos seus santos propósitos aí. Seguindo aí o nosso estudo, aí na página 37 do livreto do PEN, lá diz, sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. É a salvação imerecida devido à nossa realidade de pecadores. Então, somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo, que nos ama incondicionalmente. E o apóstolo Paulo descreve nossa situação dizendo que estávamos mortos em transgressões e pecados, Efésios 2:1. Portanto, sem a mínima condição de produzir algo agradável a Deus. Também escreveu que tudo que não provém
da fé é pecado, Romanos 14, 23. No entanto, ele lhes deu vida, Efésios 2:1, falando da vida espiritual que capacita o cristão a servir a Deus com boas obras. Então o apóstolo deixa claro que somos salvos pela graça de Jesus, dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Que texto bem oportuno também para a semana que antecede, então, 31 de outubro, feriado aqui em Lajeado, feriados em muitos municípios, também aí do Rio Grande do Sul, especialmente também do país, onde celebramos então a Reforma Luterana. O início da Igreja Luterana, então, no mundo, quando Martim Lutero, nas portas da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, pregou as chamadas 95 teses, ou seja, contestações contra a nossa Igreja Mãe, né, buscando trazer ela à luz da verdade do Evangelho, da salvação pela graça, conforme está escrito, então, aqui no texto. Certo? Então, lembrar, salvos unicamente pela graça de Deus mediante a fé. Eu e você não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pelo que Jesus fez. E Jesus, ele tinha que ser Deus e homem para ser Salvador. E ele tinha que fazer duas coisas. Deus criou o homem santo, Jesus teve que satisfazer a sede de santidade que Deus tem no homem. Segundo, Jesus teve que satisfazer a sede de justiça de Deus. Ele teve que pagar os pecados. E cada pecado tem o tamanho de Deus. Então Jesus, que é Deus e homem, pôde dar então um pagamento devido pelos nossos pecados, certo? Ou seja, salvo somente em Jesus, que foi santo por nós, cumprindo todos os mandamentos perfeitamente e que pagou todos os pecados e lá na cruz pôde exclamar: está consumado. Agora a reflexão, debate, né? É como uma repetição aqui no momento do estudo. Qual é a condição absolutamente necessária para que alguém esteja capacitado, então, a produzir boas obras agradáveis a Deus? Nós tornamos aqui aquela pergunta inicial aí, né? Qual a condição necessária, então, para a gente produzir boas obras diante de Deus? E aí? Vamos ver se nós passamos na prova ou não. O que a pessoa precisa para produzir obras diante de Deus? É estar com Jesus, né, gente? Sem Jesus, não há como produzir obras agradáveis a Deus. Tá ok? Outra questão, cremos que Jesus nos salvou do pecado, da condenação eterna, do inferno. Considerando o que foi escrito pelo apóstolo Paulo à congregação de Éfeso, então a pergunta é: para que ele nos salvou? Santificação, de acordo com o texto de Efésios 2, 8 a 10. O versículo 8 e o 9, ali eu acabei já de ler aqui, que diz, né, que nós somos salvos unicamente pela fé, não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Ninguém se ache melhor que os outros, para que ninguém se engrandeça, né? Mas Efésios 2,10 diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, por que ele nos salvou em Jesus? Primeiro, porque ele não quer a nossa desgraça, a condenação. Ele quer a nossa felicidade terrena e eterna. Ele quer que a gente esteja melhor preparado para viver e ser feliz e seguir o melhor caminho. Segundo, por que eu fiz esse destaque? Segundo, por quê? Porque pode parecer, ou alguns podem achar, puxa, Deus é interesseiro. Como é interesseiro? Ele nos ama. Então, primeiro, ele nos salva, que é a nossa felicidade. Em segundo lugar, ele também quer nos usar como seus instrumentos, na igreja, na família e no mundo, com a vida, tempo, dons e bens que ele nos deu. Ou seja, ele nos capacita, potencializa, cuida de nós, nos impulsiona, nos constrange no seu amor e graça para produzirmos boas obras na igreja, na família e no mundo. É o que diz o texto. Então, ele nos salvou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Isso quer dizer o seguinte: ele vai, ora, jogar situações no teu colo, no meu colo, que são para você ou são para mim. Oportunidades, né, para produzirmos boas obras. Oportunidades para produzirmos boas obras. E essas obras dizem respeito, né, a questões espirituais e também como um todo da vida. Certo? Ou seja, ele nos usa como instrumentos no todo da sua obra. Certo? Ele nos salvou também para produzirmos boas obras. E outro aspecto, somos salvos do pecado para servirmos a Deus. Não servirmos ao diabo, à carne, ao mundo, mas servirmos a Deus.
E aí o autor do estudo nos traz um questionamento. Será que a gente fala suficientemente entre nós sobre a santificação da nossa vida, em particular, e no ensino da igreja? Por exemplo, será que a gente fala suficientemente sobre a vida a partir da fé, ou seja, a vida santa, os frutos da fé, os frutos que Deus espera? Eu digo para vocês, nós falamos bastante, sim, na igreja, talvez ora na família, no mundo sobre isso. Mas a gente nunca vai esgotar esse assunto, a gente sempre precisa continuar falando e relembrando sobre os diversos aspectos. Por exemplo, o que Deus espera de nós, né, na administração da vida, tempo, dons e bens. A igreja precisa ensinar o seu povo sobre isso. O que ele deve fazer, deixar de fazer, o que é certo e errado, o que é direito e justo, o que é que Deus espera. Por exemplo, sobre a vida cristã, a dedicação do tempo, dos dons, dos bens, ofertas. Ou seja, a igreja precisa ensinar o povo. Como as pessoas vão saber se elas não forem ensinadas sobre o assunto? É claro, fica ruim quando elas estão longe da palavra, ou seja, perdem essas oportunidades, porque delas impedem o Espírito Santo de agir nelas, de edificar elas, de orientar elas, construir elas. Mas isso precisa acontecer. Por exemplo, os pais em casa com os filhos. Se os pais não ensinarem os seus filhos como instrumentos de Deus, o que é certo e errado à luz da palavra, o que é direito e justo, o que se deve fazer ou deixar de fazer, como fica? Né? As crianças têm de ser ensinadas, ou seja, tudo nós precisamos aprender, ninguém nasce sabendo as coisas. Há quem diga assim, não, os frutos da fé eles têm que acontecer ao natural. É verdade, acontecer ao natural, motivados no amor e na graça, mas não quer dizer que a gente não precise aprender as coisas. Elas não vão simplesmente aparecer sem serem orientadas, sem serem ensinadas. É importante termos essa clareza. Então, é um desafio para a igreja continuar ensinando as pessoas que elas precisam, por exemplo, vir aos cultos, participar de estudos, estar em contato com a palavra, né, ou fazerem votos de gratidão a Deus da sua vida, tempo, dons e bens, e aí cumprirem isso, honrarem isso, e Deus se alegra e mais abençoa e usa isso para edificar a igreja no mundo, torna a igreja forte, assim por diante? Claro que sim. Como um pai e uma mãe precisam agir, ou como o marido e a esposa precisam agir, como os filhos devem proceder, o que eles devem fazer ou deixar de fazer. Com certeza, o que Deus espera do patrão, do empregado, do cidadão, na sociedade e no mundo. A igreja precisa continuar ensinando a palavra. Certo? E aí ele vai estar melhor preparado para produzir todos os frutos de boas obras. Nesse momento, eu vou pedir para o Luiz ler o parágrafo seguinte, página 38, então, do livrinho, começando embaixo, no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus disse, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, ali Jesus fala e diz assim que nós somos sal e luz, então, para o mundo. Usando esse exemplo, um pouco de sal dá sabor à comida. Ou seja, o cristão dá sabor à vida na terra. Ele traz esperança para as pessoas na terra e no mundo. Quando a gente olha para todas as maldades e problemas, aí a gente fica talvez ora triste, talvez decepcionado, chateado, e talvez até nós pensemos, puxa Deus, olha, já poderia vir o céu logo, né? Mas quando nós vemos exemplo de fé e de vida cristã, exemplos bonitos, talvez você já disse assim, puxa, ainda podemos ter esperança. E vocês podem ter certeza, então, que o cristão ele é o sal da terra, ele dá gosto, ele é um ponto de equilíbrio na vida, da vida na terra. E é por isso que Deus conserva os cristãos aqui, por isso eu e você estamos aqui, para sermos sal e luz no mundo. O exemplo aqui da luz que Jesus usa, né? Ninguém acende uma lâmpada e esconde ela debaixo do cesto, ou seja, ela está ali para iluminar. Vamos imaginar que aí na sua casa termine a luz, deu um blackout aí na luz, pam, sumiu a luz, e agora? Bom, aí comprometeria o nosso estudo aí nesse momento, né? Mas vamos dizer que foi só as lâmpadas aí, né? Que deu um problema. Talvez você ligaria a lanterna se terminaria a luz, ou acenderia um fósforo. Dentro de uma escuridão, né, um palito de fósforo vai fazer a diferença com a sua chama. Talvez ela já impediria que você e eu ficássemos com as canelas roxas andando no escuro, nos batendo aí pelas paredes, mesas e cadeiras, quem sabe. Certo?
Então, um pouco de luz vai fazer a diferença. Então, você aí, no contexto que você vive, você pode ter a certeza, querido irmão, querida irmã, vai fazer a diferença. A gente talvez não percebe isso, certo? Mas, por isso também é importante a gente continuar se fortalecendo na fé. Assim como o celular, imaginar ele com a bateria, precisa estar conectado a uma fonte de energia e estar sempre sendo recarregado para aguentar o tirão, talvez dentro das exigências, talvez para as ligações e aquilo que a gente usa, o celular, ora como se fosse um computador, né? Porque é um computador na palma da mão. Ou seja, nós também precisamos continuar nos alimentando e fortalecendo para que a gente possa continuar sendo sal e possa continuar sendo luz no mundo em que nós vivemos. Eu quero aqui também destacar, na sequência, diz assim, página 39 do livrinho, quem tem o seu livreto em casa, né? Reflexão, debate, né? Eu vou destacar aqui nesse momento o ponto 1, né? Tenha vontade, Luiz. Salvador nos contemplou com a nobre missão de anunciar o Evangelho a todas as nações. A pergunta é, o que a vida de santificação, boas obras, tem a ver com a missão de compartilhar Cristo para todos? Quem é que disse que, né, a gente leva o Cristo para todos apenas lendo a Bíblia diretamente, o livro físico aí, né? Ou a mensagem que a gente manda no celular ou para alguém. A gente compartilha o Evangelho e eu digo assim, essa é a Bíblia mais lida é a tua vida, é você, querido irmão, querida irmã, aí na igreja, na família e no mundo. Essa é a Bíblia que mais está sendo lida, pode ter certeza disso. E muito, se a gente chegar com a Bíblia, puxar o livro perto de alguém, a gente vai espantar a pessoa, vai correr ela. Mas quando eles veem o cristão vivendo a sua vida, agindo, o seu ser, os frutos do Espírito Santo, né, ele refletindo isso, pode ter certeza que, né, é um compartilhamento do Cristo para todos e se cumpre a missão de Deus. Ponto 2. Como os incrédulos veem os cristãos no mundo atual? O que a maioria diz de nós que estamos aqui no estudo bíblico, participando do estudo, que vamos à igreja, que dedicamos vida, tempo, dons e bens para Deus? O que a maioria pensa de nós? A gente sabe que não há como querer, seríamos frágeis ao querer que eles nos elogiassem por isso. Porque como alguém que não tem fé vai valorizar ações que são a partir da fé? Que quem tem a fé, né, ele vê através da neblina, ele vê o céu, ou ele vê através das nuvens, poderíamos dizer. Você pode imaginar, você talvez que é motorista, já dirigiu talvez em dia com muita neblina, e aí você, tendo os faróis no carro, os corta-neblinas, você liga os corta-neblinas, e como o corta-neblina aumenta, amplia a visão da gente e dá uma direção mais segura, não é verdade? A primeira vez que usei esses farol de milhas, né, ou seja, esses corta-neblinas, né, eu fiquei maravilhado, né, porque isso amplia e muito, né, e dá uma segurança a mais, inclusive para a direção, dá uma segurança ao motorista. Dizer assim também é questão da nossa fé, né? A fé nos permite ver além, ou seja, muito além, nos permite ver até o céu. E quem não tem a fé, não, além de não estar apto para boas obras diante de Deus, de ser marcado, né? Ou seja, de agir a partir do pecado, ou seja, viver em ações pecaminosas, porque estar sem Jesus é viver no pecado. Viver sem a fé em Jesus é viver no pecado. Então, eles nos veem como loucos, como tolos, pessoas iludidas, enganadas, enquanto que para nós a Bíblia é o poder de Deus para salvar. Para o não cristão é loucura, é perda de tempo. E a palavra de Deus diz, né, é loucura para os que estão se perdendo. Nós lemos em Coríntios. Mas é o poder de Deus para salvar, para aqueles que creem, certo? Então, nós vamos um pouco adiante aqui no texto, né? Então, no dia a dia das nossas atividades, eles percebem que somos salvos e servos de Deus, conseguimos despertar neles a curiosidade a respeito do que nos motiva a viver de modo diferente do que o mundo descrente e ateu. O que é que Deus em Romanos 12, 1 e 2 diz? Diz ali que deixemos que Deus nos transforme dia a dia, né? Que Deus vai edificando o coração, a mente, os princípios, conceitos e valores. Em Mateus 22, 37 e 39, ela diz
vamos seguir motivados no amor e na graça, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E saibamos que o mundo vai percebendo e vai lendo a vida dos cristãos. E tem pessoas que têm possibilidade de olhar para alguém e dizer, puxa, não é um cristão. Não, você é um cristão, não é? Não, tem que ser. Não, eu percebi isso. Talvez as pessoas, ao passarem por nós na rua, já vão nos identificar, né? Foi o que aconteceu alguns dias atrás aqui em Lajeado. Eu ia caminhando no centro da cidade de Lajeado e de repente alguém, né, me surpreendeu e levantou a mão e disse, aí padre! Aí eu olhei assim, eu pensei, puxa, eu não sou padre, né, eu sou pastor, né, mas tudo bem. Me identificou como um religioso, não sei se ele me viu na igreja, ou viu, quem sabe, né, uma live dessas, ou, né, me viu dirigindo, quem sabe, um casamento, um sepultamento, um batismo, um momento de confirmação da fé, um momento especial. Mas enfim, brincadeiras à parte, mas quero dizer assim que com certeza as pessoas vão nos identificar. Eu lembro aí de um jovem casal da nossa congregação que estava em negociação, buscando adquirir então a sua primeira moradia. Aí o agente imobiliário chegou um momento, ele disse assim, vocês são cristãos, não são? E eles disseram, sim, não, nós somos cristãos. Mas não, eu percebi. Ou seja, as pessoas do mundo, ora, tem, claro que as aparências podem enganar por vezes, certo? Mas muitas vezes a gente vai ser lido pela sociedade na nossa fé, e essa é a Bíblia que o mundo mais vai ler, podem ter certeza disso. E o que mais peso vai ter para todas as pessoas, pode ter certeza. Não é o fato de eu estar com a Bíblia na mão, usar essa vestimenta ou aquela, que vai trazer peso ou autoridade, ou seja, vai ser um testemunho importante. Porque eu já vi pessoas andando com a Bíblia na mão, usando a roupa, o cabelo assim assado, ou sei lá o que, né? Buscando se identificando como cristãos, quando na prática agindo de uma forma assim grosseira, triste, publicamente. Claro, você e eu também corremos esse risco, mas peçamos perdão a Deus, se ora o mundo nos ver pecando, que nos veja também pedindo perdão e buscando corrigir também a nossa vida. Essa é a grandiosidade da fé. Não é no fato de não errar e pecar que isso não existe. Nós, apesar de cristãos, continuamos pecando. Simul justus et peccator. Né? Como diz já a palavra latina, né? A frase latina, nós somos ao mesmo tempo justos em Cristo, justificados, mas infelizmente não deixamos de pecar, como também diz o apóstolo Paulo, em pensamentos, palavras e atitudes. O bem que queremos, muitas vezes deixamos de fazer, mas o mal que detestamos, muitas vezes, infelizmente, o fazemos. Dando sequência ao nosso estudo, né? Aqui o autor do estudo ele faz agora uma correlação à pedagogia, né? A pedagogia trabalha sobre 3 aspectos. Talvez alguém aí tenha formação na área da pedagogia, que esteja participando então no estudo bíblico. Então é a área da educação, né? Especialmente então das crianças, né? E a pedagogia destaca então 3 domínios. O primeiro, o domínio cognitivo, do conhecimento, do conteúdo. O segundo, o domínio afetivo, que é a motivação do aluno, sentindo emoções positivas, o apego ao que conheceu, amar o que conheceu. E aí o domínio psicomotor. A partir do conhecimento e do afeto, o aluno começa a praticar o conhecimento adquirido. Aí o autor do estudo traz justamente essas 3 questões do domínio da pedagogia para também a questão da fé, né? Essa tese do tríplice domínio no ensino também se aplica ao ensino da palavra de Deus? Questiona o autor do estudo. Você concorda com esse pensamento? Cristãos ouvem a palavra, domínio cognitivo, conhecimento. São levados à fé e ao amor a Deus pela ação do Espírito Santo, domínio afetivo. E vivem de acordo com o que ouviram no que creem. Ou seja, passam a viver de acordo com o que ouviram e no que creem, domínio psicomotor. Ou seja, né, primeiro há um conhecimento cognitivo, né, e a partir disso um domínio afetivo e um domínio também psicomotor. E adiante também o próprio autor ele levanta a seguinte questão, né, essas 3 etapas acontecem, né, em separado, conjuntas, concomitantemente, e na vida do cristão, isso pensando na educação, né, e na vida do cristão. O Espírito Santo age desde o primeiro domínio na vida dos cristãos? Com certeza, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no que diz respeito à fé, pode haver um domínio cognitivo. A pessoa pode ter conhecimento das verdades de Deus, mas não ter domínio afetivo nem psicomotor. Ou seja, ela sabe o que é, ela tem um conhecimento,
mas ela não ama isso, ela não crê nisso e não segue isso. E essas fases todas dependem da ação do Espírito Santo, ou seja, a pessoa não impedir o Espírito Santo de agir. Por exemplo, o diabo tem conhecimento pleno da palavra, ou seja, ele conhece a palavra. Ele sabe ela de cor. Como muitos na sociedade estudam muito a Bíblia. Né? O diabo usou para aquilo que ele queria, usa a Bíblia para o que ele quer. Fez assim com Jesus e assim usa nos dias de hoje com os falsos profetas, né? As seitas e assim por diante. Ele continua usando, então, a Bíblia. Tem um domínio, ou seja, ele se apropria, né, do conhecimento da palavra. Agora, quantos dominam a palavra para iludir e enganar pessoas, ou seja, para atingir seus próprios objetivos, não é verdade? Quantos são também os chamados críticos que, por exemplo, leem a Bíblia para criticar e condenar ela, para tentar achar defeito? Mas a gente sabe como eles vão compreender a palavra se eles não têm os óculos da fé. Ou seja, só vai dar coisa ruim, não vai dar certo. Né? A gente sabe disso aí. Tem aqueles que leem a Bíblia, por exemplo, os arqueólogos, procurando identificar cidades locais para eles trabalharem. Né? E é uma área interessante porque eles comprovaram muitas das cidades que eram questionadas, né? Muitos locais que eram questionados pelos estudiosos de hoje. Né? A arqueologia acabou comprovando muitas das histórias bíblicas, né, para os descrentes, né, no mundo de hoje. Então também é uma área bem interessante aí, né, a arqueologia. Ou seja, né, a partir do conhecimento, né, a pessoa pode, na ação do Espírito Santo, também ter domínio afetivo. Né, e a partir disso, ou seja, crer nisso e a partir disso buscar viver e praticar a fé, servindo a Deus na igreja, na família e no mundo, certo? E eu destaco aqui Tiago 2,17. Tiago 2,17 diz assim: a fé sem obras é morta. Salvos pela fé, mas fé sem obras é morta. O autor de George Forel escreveu um livro, Fé Ativa no Amor, ou seja, a fé vai ser ativa no amor, diante de Deus, diante do próximo. Fé sem obras é morta, não existe. Quando o médico chega e vai avaliar os sinais vitais, quais são os sinais vitais que o doutor vai avaliar no paciente quando ele tem ele diante de si? O que o doutor faz primeiramente? Quando você vai consultar, o que o médico costuma fazer em primeiro lugar? Ele vai medir tua pressão arterial, né, os batimentos, né, temperatura, né, respiração. Nós estamos falando de sinais vitais para a vida humana. Quais são os sinais vitais da fé, querido irmão, querida irmã? Como a gente vai refletir que a gente está vivo espiritualmente? É justamente isso, é os frutos diante de Deus e diante do nosso próximo. Né? O buscar amar a Deus sobre tudo e o próximo como a nós mesmos. Ou seja, dedicar vida, tempo, dons e bens para Deus. Ou seja, amar o templo, a igreja de Deus, as coisas de Deus. A gente produzir frutos de louvor, gratidão e serviço, culto a Deus. Vida de obediência, vida de serviço e levar ofertas para Deus, para dar graças, é assim. E não adianta conversar e dizer o contrário. Nós sabemos, isso pode ser questionado. Poderíamos alguém de repente, não, mas isso não é assim. Claro que são sinais vitais. Né? Se a pessoa está em óbito, né? Ou seja, o coração não bate, né? A pressão arterial inexistente, ela não respira, ou seja, ela vai morrendo, a temperatura vai esfriando do corpo até endurecer. É como acontece também a questão das pessoas. Então lembremos isso, quando estivermos mais frágeis e fracos espiritualmente, né, nós corremos riscos maiores. Então nós precisamos lembrar, fé sem obras é morta, salvos pela graça, mas fé sem obras não existe. Mas você pode mostrar a tua fé pelas obras. O texto adiante ainda também diz assim, relacionar obras relevantes que os congregados podem fazer em conjunto para que o amor de Deus seja conhecido pelos que ainda não creem. Relacione algumas obras que os cristãos podem fazer para ajudar as pessoas em suas necessidades do dia a dia. Bom, a Congregação Cristo aqui de Lajeado produziu muitos frutos muito lindos, muito especiais, e talvez você participou de alguns deles. Quantos ranchos foram distribuídos para famílias, talvez em situações mais desafiantes ou de fragilidade. No período aqui mesmo em Lajeado, período de enchente, período de pandemia, ou seja, quantos
quanto a congregação investiu das ofertas dos membros no auxílio a necessitados. Além disso, quanto material bíblico, né, devocionários, literaturas de aconselhamento também foram distribuídas, quantos gestos de amor e carinho, né, quantos abraços de Deus em Jesus a congregação Cristo levou para o povo. Talvez você que participa do estudo, talvez tenha recebido um desses abraços, né, especiais da congregação Cristo, mostrando, né, o amor de Deus, né, testemunhando também o carinho, o cuidado, né, por você. Quantas coisas bonitas, né, a congregação fez. Né? E a congregação fez tanto, ou seja, fez muito. Podemos dizer, hoje ela até está passando uns desafios, umas dificuldades nesse momento, mas sabemos que nada que no futuro a congregação Cristo não supere em alto estilo com a bênção e a graça de Deus. Né? Agora, lembremos que o principal papel, o grande motivo da congregação, né, o grande desafio da igreja é o cuidado espiritual das pessoas. Sabemos que quando alguém está morrendo de fome, não basta a gente dizer assim, Deus te abençoe. Ou quando alguém está morrendo de frio, não basta dizer Deus te abençoe. Né? E a congregação mostra isso na prática, os dados, né, os números também mostram isso na congregação Cristo. Testemunham desta verdade. Mas o grande desafio da igreja é levar a mensagem da palavra de Deus. Que lembremos, se a congregação Cristo não levar a mensagem de Deus para as pessoas, que salva as pessoas da condenação eterna, do pecado, da morte, do inferno, essa mensagem do evangelho que é Jesus, que leva as pessoas para o céu na hora da morte, e que aqui habilita as pessoas para toda boa obra, na igreja, na família e no mundo, quem vai fazer? Não vai ser o Sicredi que vai fazer. Não vai ser o comércio de Lajeado. Não vai ser a Docília ou Balas Florestal aqui de Lajeado, duas empresas que vendem doces e balas e são conhecidas internacionalmente. Não vai ser a Fruc que vai fazer isso. Ou outra grande empresa que a gente poderia pensar aqui, né, em termos de Lajeado. O aí onde você mora. Não vai ser a ACO, não vai ser a John Deere, o Horizontina, o ACO, né, Santa Rosa, né, Canoas, ou aqui a John Deere Montenegro, que vai fazer outras empresas, a BRF, os frigoríficos, a Minuano. Não. Quem é que vai levar a mensagem de Deus? A igreja vai levar. E se a igreja não fizer, quem vai fazer? Quem é que vai cuidar da mensagem da palavra de Deus? Quem vai levar Cristo para todos se não for a igreja? Então a igreja não pode perder o seu propósito, a sua missão. E a gente lamentavelmente vê que muitas igrejas acabam, infelizmente, perdendo o propósito original da sua missão, da sua tarefa, que é levar Cristo para todos. Basta analisar quais são as atividades mais importantes e destaque de cada congregação, e aí a gente já pode analisar e ver, né, aonde de fato está a ênfase, né, da igreja. E muitas igrejas luteranas também estão fragilizadas nessa sua missão e tem muitas ênfases que têm tirado o foco principal. Talvez até, por vezes, a palavra tem sido um álibi, ou talvez até uma desculpa, né, para certos momentos que são realizados, mas que, na verdade, não são aqueles que deveriam de ser. Né? Então, lembremos, essa é a missão da igreja, levar a mensagem de Deus. É o culto, é estudo bíblico, são as devoções, é os departamentos, né? Enfim, aquilo que você talvez testemunhe, os momentos... Bom, tanta coisa bonita a gente começar a mencionar, né? Enfim, essa é a missão da igreja. Essa é a grande missão. A igreja vai ser um instrumento do Espírito Santo para preparar pessoas na sociedade, na igreja, na família e no mundo para boas obras. Além de serem felizes, caminhando rumo ao céu, à salvação, para servirem melhor, ou seja, para serem sal e luz para o mundo, ou seja, para serem a Bíblia que o mundo vai lendo, que vai percebendo. Quando você participa dos estudos, dos cultos, você não percebe, talvez assim diretamente, o efeito da palavra na tua vida, querido irmão, querida irmã. Mas quando o mundo vai olhar para você, eles vão perceber isso. Pode ter certeza disso.
Eu gosto do exemplo, quando Moisés subia ao monte para falar com Deus, ele voltava brilhando, com o rosto brilhando. E aí, como os dias iam passando, o brilho ia perdendo. Aliás, ele ia perdendo o brilho do rosto. A fé da gente é mais ou menos assim. Quando a gente se fortalece na fé, a gente fica mais forte na fé. No decorrer dos dias, a nossa fé vai apanhando, vai levando muita ducha de água fria, muitas situações, são muitas tribulações, e aí ela vai fragilizando. E a gente precisa novamente, aquela carga, né, especial, ser fortalecido, e aí a gente mais vai brilhar a luz de Jesus no mundo, né, em palavras, em atitudes, onde estivermos. A conclusão do nosso estudo, Luíse. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Muito bem, queridos irmãos. O que você vai levar um dia daqui? A fé e os frutos da fé. Só. As obras acompanham cada um, salvos pela fé, mas as obras nos acompanham. Suas obras nos acompanham. Você já ouviu essas palavras provavelmente no sepultamento, no momento de despedida. Pois as suas obras nos acompanham. Isso é verdade. O que a gente leva junto um dia? A fé e os frutos da fé. Aquilo que você dedicou a Deus, na igreja, na família e no mundo. Enfim, aquilo que diretamente você dedicou a Deus e aquilo que você dedicou ao próximo. Bom, o que você já aproveitou. Né? Então é isso que nós vamos levar junto um dia. E que as nossas obras sejam abundantes. Que as tuas obras, querido irmão, motivado no amor e na graça, sejam abundantes. E que elas testemunhem a tua fé e o amor a Deus. E não esqueça, muitas coisas, muitas causas são perdidas, são em vão aqui nesse mundo. Mas a causa de Deus não, é para a eternidade. No Senhor, o trabalho não é em vão. No Senhor, o trabalho não é em vão. E o mundo precisa dos cristãos. Talvez você já pensou, Deus, eu já queria ir para o céu. Claro, o céu ia ser bem melhor, né? Já estarmos todos lá. Mas e o mundo? O que seria do mundo sem os cristãos? Então Deus precisa de você aqui. Você sabe por que você está aqui ainda no mundo? Porque Deus quer. Porque Deus quer você aqui brilhando a sua luz, sendo sal e luz para o mundo, um instrumento dele. Então que você possa ser o melhor instrumento de Deus aí na tua congregação, na igreja. Que você seja muito importante, que você marque história na tua dedicação, na tua fé, no teu amor, no teu carinho. Ou seja, que o dia que Deus te levar, você faça muita falta aí na tua congregação. Que faça muita falta, né? Pela importância que você teve. Ou seja, seja um instrumento maravilhoso, que o amor de Deus te motive a isso. E que na tua família você seja assim da mesma forma, querida e amada e muito especial. Que você seja o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho. Que você seja um servo de Deus ali, onde Deus te colocou. Busque fazer o melhor. Não somos, ou seja, pecamos, né? Mas aí pedimos perdão, buscamos melhorar, não vamos nos torturar por isso. E que no mundo você seja o melhor instrumento de Deus, uma luz brilhante, né? E que o dia que Deus nos levar, com certeza, né, a gente possa seguir na missão, na certeza da missão cumprida também. Tendo combatido o bom combate, tendo recebido a coroa da vida eterna. E lembre, não há motivo para você, querido irmão, querida irmã, de não aproveitar as oportunidades que Deus te concede. Então aproveite as oportunidades. Isso faz parte da nossa disciplina e é preciso que nos disciplinemos a isso. E que o amor e a graça nos constranjam a muitos frutos onde estivermos. E que você seja feliz assim. E saiba que aquele que produz frutos, aí obras, vai ser feliz por isso. Né? E claro, o mais feliz sempre é o dar do que o receber. É o poder fazer do que a gente precisar. Que os outros façam obras para nós. Então, o melhor, muito mais importante é poder servir, né? Mais importante do que a gente de fato ser servido. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Que bom que você veio aqui, participou conosco desse estudo nesta noite, né? Almejo a você que o amor e a graça de Deus possam motivar, né? E abençoar ricamente em todos os dias, em todos os momentos aí da tua vida. Eu quero aí destacar, né, de forma especial aqui alguns avisos, né, da congregação. Nós, aqui na Congregação Cristo de Lajeado, então teremos culto amanhã à noite às 20 horas em Cruzeiro do Sul, na sexta-feira às 19 horas no Olarias, e no sábado, dia 29, culto com confirmação aqui na congregação de 14 jovens. 14 jovens vão confirmar a sua fé
em Cristo, a fé que eles receberam no batismo. Eles vão confirmar essa fé na palavra agora, no estudo da palavra, no dia 29, agora no sábado, às 18 horas. Esse culto também será transmitido aí pelo Facebook. Nesse domingo, excepcionalmente, não teremos culto na Congregação Cristo, né? Mas teremos no dia 31 celebração IELB e SLB, esse ano aqui na Cristo, às 9 horas da manhã, com a participação do pastor Eber Gomes, da IELB, né, um dos vice-presidentes da IELB, dirigindo a mensagem palestra no culto aqui da Congregação Cristo, que tem como tema Lutero e a Missão. E as ofertas desse culto, dessa celebração, serão destinadas à DEFIL, onde queremos adquirir com essas ofertas cadeiras de roda para essa entidade que muito ajuda muitas pessoas aqui na sociedade lajadense. Muitas famílias têm buscado apoio nessa entidade, né, a DEFIL, e nós estaremos então beneficiando essa entidade com cadeiras e rodas, com as ofertas, né, da celebração da reforma em conjunto IELB e SLB, que esse ano aqui é na Congregação Cristo. À noite, também do dia 31, dia intenso, né, dia da reforma luterana, feriado aqui em Lajeado e outros municípios da região. À noite, 19h30, temos aí sim culto da reforma em Forquetinha, culto do Distrito Alto Taquari, onde teremos também a presença do diretor do Seminário Concórdia de São Leopoldo, né, o doutor Gerson Linden, que estará nos dirigindo a mensagem então deste culto especial. Após a celebração, no dia 31, teremos um momento de confraternização aqui na congregação, na porta da igreja, né? E da mesma forma, teremos confraternização à noite lá em Forquetinha. Aqueles que quiserem trazer algum salgado junto, né? O doce para compartilhar na celebração, no culto da reforma, né? Então, estão incentivados os irmãos também a compartilharem aí e trazerem então para esses momentos. Além de chá, um café, né? Como faz parte aí do costume da nossa congregação. Desejamos a todos vocês uma abençoada noite, abençoada semana. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.